Olá, meu irmão, minha irmã. Que a graça do nosso Senhor seja com cada um de vocês mais uma vez, junto comigo, junto com você que ouve, junto com nossa família. Que nesse dia de hoje nós iniciamos mais uma vez junto com a Santa Palavra de Deus. Reze comigo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meus irmãos, e essa leitura que vamos fazer hoje é a leitura do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 20, versículo de 27 a 40. É um pouquinho extenso, mas vale a pena a gente entender como que Jesus estavam querendo ser surpreendido com os saduceus. E lá fala assim, sobre a ressurreição. Alguns saduceus que negam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos que se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, casa-se com ela o irmão dele e dê a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, que morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não serão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar, é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Alguns dos escribas disseram, então, Mestre, falaste bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Amém? Meus irmãos, a gente consegue ver aqui que os saduceus, não só os saduceus, sempre Jesus, eles queriam pôr Jesus em emboscada, sempre queria armar alguma coisa para ele, testando a sabedoria, testando a inteligência de Jesus Cristo. E Jesus Cristo sempre nas palavras, na sua sabedoria divina, ele se sobressaía e deixava as pessoas sem saída. As respostas eram respostas tão precisas que o povo não tinha mais o que perguntar, assim como fala no final, e já não atreveriam fazer nenhuma pergunta mais. E é o que hoje o Senhor vem falar para nós aqui nesse dia de hoje. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E eu me lembro de uma passagem onde Davi falava com Samuel, quando Samuel saiu para ungí-lo, porque o Senhor nosso Deus tinha arrependido de ter feito o outro rei no lugar dele, porque ele não tinha sido obediente. Irmãos, e Davi olha para aquele homem, aquele senhor, já de idade, Samuel, e fala: Nossa, eu vejo que o senhor é um homem muito viajado. E ele fala assim: As minhas viagens são muito maiores as espirituais. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque como que a gente vai conhecer a Deus com os pensamentos humanos? Como que a gente vai conhecer a Deus com os pensamentos da carne, desse mundo, do meio onde a gente vive? Nós só conseguiríamos entender as coisas de Deus, pelo menos tentando pensar como Deus, que é algo que é impossível da gente pensar como Deus, mas agir como Deus não é impossível, porque Ele pede para a gente agir com amor, com coração brando, ternura, e Ele deixa para nós muito claro que não vai ter mais homem, mulher, porque Deus é um Deus dos vivos, e serão filhos de Deus porque são como anjos. A palavra fala isso para nós. E jamais morrerão, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus.
Irmão, o que essa passagem deixa claro para nós e para aqueles saduceus ali naquela época. Estavam interrogando, perguntando ao Senhor qual que seria o marido. Essa mulher seria mulher de quem? Amados, e Jesus deixa muito bem claro, vão ressuscitar. Como Moisés já tinha falado lá na passagem da sarça ardente. São chamados Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Irmão, que nesse dia de hoje a gente consiga entender, trazer para nós essa explicação maravilhosa que o Senhor nos deu, explicando para aqueles saduceus e questionando Jesus Cristo ali, que só conseguimos entender o que Ele fala quando estamos na presença de Deus. Nós não vamos conseguir entender nunca o que a Sagrada Escritura nos fala se a gente não entrar em oração primeiro, se a gente não pedir discernimento, se a gente não pedir entendimento do que Ele quer dizer. Mas a gente sempre tem que estar em oração. Nós não podemos pegar a Bíblia como um livro qualquer aleatório, abrir e pum. Não, não é assim. Eu deixo até esse recadinho para você, né? Com certeza você já sabe disso. Quando você for abrir as Sagradas Escrituras, eu vou ler a Sagrada Escritura. Então você fecha os seus olhos, pede entendimento ao nosso Deus, ao Pai Celeste. Senhor, eu vou abrir a sua palavra, eu quero entender. Que a força do teu Espírito Santo fale comigo, me dê entendimento do que o Senhor quer dizer hoje. Amados, que com certeza nosso Senhor sempre andava dessa maneira, quando as pessoas tentavam surpreendê-lo. Assim como esses saduceus queriam surpreendê-lo com essa pergunta, de quem que é a mulher? Todos passaram pela mão dela e não deixaram descendentes. E Jesus vem com a sua sabedoria divina e fala que serão como anjos, como filhos de Deus. E não conseguiríamos nunca entender as coisas de Deus pensando como homens, mas sim pedindo entendimento para o nosso Pai Celeste. Que o seu coração nesse dia de hoje volte a Ele. Peça entendimento. Peça sabedoria para esse dia que você se inicia. Como que se dará? Como que se fará isso? Qual que é a sua dificuldade nesse dia de hoje? Qual que é os problemas que precisam ser resolvidos? Meus irmãos, se você parar, baixar a cabeça, inspirar fundo e falar, Senhor, fala comigo. Amados, você não vai conseguir as respostas que você quer, mas é aquela que vem do Senhor, do coração dele. E muitas vezes vai até te constranger, porque não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. Porque do jeito dele é da maneira correta. Vamos orar um instante, meus irmãos, pedindo a graça, o entendimento, a luz do Espírito Santo para esse início desse dia. Oremos, amados, meu Senhor e meu Deus, com a força do Teu Espírito Santo, meu Pai, eu te peço para mim e para cada um desses que ouvem, dê entendimento, sabedoria, dê, Senhor, discernimento para como vamos tomar certo tipo de atitude nesse dia de hoje, Pai. Senhor, esses meus irmãos que agora nesse instante está junto comigo nessa oração, que pede entendimento da Sua Santa Palavra ao abrir as Escrituras, dê entendimento para cada um deles, Senhor. Não os deixe confuso nem envergonhado, que a Sua Palavra venha abrir, que o Teu coração, que a luz que vem do Teu olhar, Senhor, e clareia todas as escuridões desses corações, que eles possam entender o que o Senhor quer dizer hoje. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, revele, Senhor, aquilo que é do Teu coração para cada um desses que ouvem nesse dia. Para onde que eles forem andar, Senhor, onde eles forem colocarem os Teus pés, que a Tua presença santa conduza, Senhor. Para todos, Senhor, o que for viver nesse dia de hoje, para todas as Suas medidas, para todo aquele que for tomar, Senhor, decisões, que seja o Teu Espírito Santo a conduzir, que eles sintam que é o Senhor quem está falando com eles. Eu te louvo e te agradeço, meu Senhor e meu Deus. Glórias a Ti. Amém. E nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. Nos ajude a fortalecer o nosso canal. É só você apertar em inscrever-se, ativar o sininho, deixar o seu joinha, o seu like. Isso fortalece muito o nosso canal. E sejamos evangelizadores. Você distribuindo esse dia de hoje, essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, grupo dos amigos, grupo da família, nas suas redes sociais. E que tenhamos um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até a próxima.